Bom dia, galera do terceiro ano, espero que todos estejam bem. Mais uma vez, infelizmente, a nossa aula vai ser gravada, não poderemos interagir em virtude aí da internet, né? Então, assim, por gentileza, a página 334, né, a aula 5, nós já vimos aí as anteriores. 334, aula 5, antecedentes da nova ordem mundial. E aí eu coloquei essa gravura aí para vocês, né, da nova ordem mundial, que mesmo com as alterações, antes eu falei para vocês que o mundo ele era bipolar, né? Só mais uma vez, página 334, tá? A apostila 2 lá de vocês. Então, assim, eu já havia mencionado para vocês que o mundo anteriormente ele era bipolar, né? Ou seja, ele se subdividia em duas potências econômicas, Estados Unidos na América, representando o capitalismo, e a União das Repúblicas Sociais Soviéticas, representando o socialismo. Mencionei para vocês também que o socialismo e o capitalismo são sistemas socioeconômicos antagônicos, né? Enquanto um apregou aí o privado, né? O outro apregou ao estatal, ou seja, o capitalismo ele tem como objetivo principal o lucro, já o socialismo tem como objetivo principal a igualdade entre as pessoas. A União da República Social Soviética ela primava pelo socialismo, enquanto os Estados Unidos primava pelo capitalismo. E nessa busca incessante aí da hegemonia da economia mundial, né, surgiu o que nós chamamos de Guerra Fria, que nós já estudamos também, e o mundo ficou dividido em dois polos econômicos, né? O polo representando o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o polo liderado pela União Soviética, representando o socialismo. Posterior a isso, com a desassociação da União Soviética, olha, eu digo desassociação da União Soviética, e não o término do socialismo. Entendam que primeiro houve a desassociação da União Soviética. O socialismo ele não acabou. Ele deixou de ser um sistema socioeconômico puritano. Tá? Quando eu digo puritano, ele começou a pegar alguns aspectos do capitalismo, né, abrir a porta para o mercado internacional, mas ainda ficou algumas características. Os países que continuam sendo socialistas, eles se mantiveram-se aí algumas características do socialismo, não todas. Tá? Então, com a desassociação da União Soviética, obviamente, da União das Repúblicas Sociais Soviéticas, obviamente que o socialismo ele perde a força. Ele perde a força e aí as pessoas acreditavam, né, os estudiosos, os economistas acreditavam que os Estados Unidos ele ia conseguir, né, a hegemonia tão sonhada, a hegemonia econômica tão sonhada. Não aconteceu essa hegemonia. Por quê? Porque outras potências, né, se ergueram, outras potências se fortaleceram economicamente, fazendo com que o mundo se tornasse multipolar. Então a nova ordem mundial ela é caracterizada como uma ordem demultipolarizada. Ainda temos aí essa divisão de norte e sul, tá? Como tá no mapa de vocês aí. Países do norte são os considerados aí de economia forte e os países do sul, economia fraca, debilitada, subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Percebam que no norte aí, né, principalmente na América Latina, destaque-se aí a influência dos Estados Unidos, né, a área de influência dos Estados Unidos praticamente em toda a América Latina. Já por outro lado, na África, né, existe aí a influência da União Europeia nos países, na maioria dos países africanos. E se nós formos analisar aí o continente asiático e a Oceania, né, a influência do Japão ela é muito grande, né, não só na Oceania, como em alguns países asiáticos aí. Tá claro isso? Então, por gentileza, lá na página 334, depois eu faço um breve resumo para vocês, né? Mas vamos lá para 334.
Então tá lá. Ordens mundiais. Períodos históricos com aspectos políticos, econômicos e sociais que apresentam fortes vínculos, ou seja, apresentam características comuns de organização. Então, Ordem da Guerra Fria, ela foi de 1945 a 1989. E como o texto de vocês falam antecedentes da nova ordem, é o que ocorreu antes dessa ordem aqui. Como que era o mundo antes dessa ordem? Então tá lá. Período histórico marcado pela tensão permanente entre o bloco capitalista, como mencionei, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Então tá lá. 1945 termina, né, a Segunda Guerra Mundial. Em 1948 ocorre o bloqueio de Berlim. Tá? 1949 surge a OTAN, né? Surge aí com a característica de poder ajudar, né, financeiramente os países a se estruturarem depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1955, né, surge o Pacto de Varsóvia. Tá? O Pacto de Varsóvia, eu já comentei com vocês, que nada mais é do que a aliança militar entre a União das Repúblicas Sociais Soviéticas e as maiores nações da Europa Oriental. Tá? Para quê? Para se ajudarem mutuamente. Tá? Em 1961, surge aí o Muro de Berlim, né, que vai dividir as duas Alemanhas, em Oriental e Ocidental, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Em 1962, ocorre aí o que nós chamamos de crise de mísseis, né, quando começam aí a se ameaçarem. Tá? Em 1985, ocorre na União das Repúblicas Sociais, através de Mikhail Gorbachev, né, a perestroika e a glasnost. Depois a gente vai ver com calma o que foi a perestroika e o que foi a glasnost. Eu posso antecipar para vocês que é quando Mikhail Gorbachev vê que a União das Repúblicas Sociais Soviéticas elas não podem viver isoladas. Então ele abre as portas para o mercado externo e, juntamente com isso, ele faz aí uma política de transparência, perestroika e glasnost, foi como foram chamadas essas duas medidas. Em 1989, ocorre a queda do Muro de Berlim e quando cai o Muro de Berlim, é interessante que praticamente cai todo o sistema socialista. Tá? Então vamos dar uma olhada lá. OTAN, aliança militar entre Estados Unidos, Canadá e a maioria das nações da Europa Ocidental. Então, aqui no mapa de vocês, tá os países membros da OTAN, né? Países que tinham uma economia aí, que têm uma economia aí totalmente estável. Tá? Então, quais são esses países, professor? Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo, França, Suíça, Portugal, Espanha, Itália e Turquia, né? Que é Turquia, Grécia. Turquia eu chamo a atenção porque fica em dois continentes, né? Em roxinho aí está os Estados membros do Pacto de Varsóvia, né? Pacto de Varsóvia era a união da União das Repúblicas Sociais Soviéticas com os países da Europa Oriental. A OTAN, Europa Ocidental. Estados Unidos e Europa Ocidental. O Pacto de Varsóvia, União das Repúblicas Sociais Soviéticas e a Europa Oriental. Então tá lá, União Soviética, Alemanha Oriental, né, a Polônia, a Tchecoslováquia, Hungria, Romênia e a Bulgária. Países aí de uma economia totalmente instável. Enquanto a OTAN, os países tinham uma economia estável, o Pacto de Varsóvia apresentava uma economia instável. Tá claro isso? Pois bem, página 335. A 335 fala da ONU, né? Então tá lá. Organização, o que é a ONU? O que representa a ONU? O pessoal fala, a Organização das Nações Unidas. Isso é muito vago, mas qual que é o papel da ONU? Então vamos dar uma lida lá para entender o papel da ONU. Organização internacional que visa facilitar
a cooperação em relação ao direito internacional, à segurança global e ao desenvolvimento econômico e social, ao respeito aos direitos humanos e à promoção da paz mundial. Então, a ONU é como se fosse um órgão fiscalizador, né? Um fiscal do planeta, né? O professor da ONU pode intervir? Em algumas situações pode intervir, até consegue intervir. Mas quando o país tem muito cacife, quando o país ele é forte, né? Não só economicamente, mas como politicamente, a ONU ela já dá uma segurada. E até por conta da ONU, a ONU ela deveria ser imparcial. E a ONU é totalmente parcial, né? A ONU ela tende, como no mundo capitalista, geralmente a ficar do lado dos países mais poderosos. A exemplo disso, onde que é a sede da ONU? Né? Onde é a sede da ONU? Washington. Onde é a sede do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é o banco que tem a mesma função do BIRD, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Tudo isso fica nos Estados Unidos. Então é como se, concomitantemente, a ONU, o FMI e Estados Unidos fizessem parte tudo num coluio. Ah, professor, você é antinacionalista no que diz respeito ao americano? Não, eu até admiro, né, a maneira que eles conseguiram ter esse resultado que tem, essa maneira de serem respeitados e temidos por praticamente todas as nações do mundo. Mas não é legal, né? Então vamos voltar. Outra função? Conselho de Segurança da ONU. Órgão cuja principal finalidade é manter a paz e a segurança mundial. Possui 5 membros permanentes: China, Rússia, França, Reino Unido e Estados Unidos. Então, esse Conselho de Segurança da ONU, né, apesar de possuírem 5 membros, o último que dá a cartada lá, o forte, o que manda prender e soltar, é aí os Estados Unidos da América, para variar. Tá legal? Então, assim, nós temos alguns exercícios que vão continuar, né? Vamos correr, e depois vocês, no término dessa hoje são 2 aulas, vocês terminam aí. Tanto o exercício da aula 5 como o exercício da aula 6, né? Que nós acredito que dê para acabar hoje também. Na aula 6, a gente fala de mundo polar e suas consequências. Obviamente, no resuminho que eu comecei na primeira aula, no início da aula, eu falei do mundo bipolar, né? O mundo bipolar era um mundo dividido entre as duas potências, não só econômicas, como bélicas. Quando eu digo bélicas, potências armamentistas, Estados Unidos e União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Então, aqui traz um destaque da conferência de Bretton Woods. Ela ocorre em 1944, percebam que durante a Segunda Guerra. Então, o que foi essa conferência? Ela foi uma reunião, né, que visava estabilizar as moedas nacionais prejudicadas pela Segunda Guerra Mundial, proporcionando com isso maior segurança na economia mundial. Essa conferência de Bretton Woods é que os países que participaram da Segunda Guerra Mundial, que findou aí em 1945, esses países saíram da Segunda Guerra Mundial totalmente quebrados economicamente falando. E a moeda deles não tinha uma paridade com as outras moedas dos países que não se envolveram com a guerra. Obviamente que pela condição que eles se encontravam, né, a moeda deles teve uma desvalorização muito grande. Então essa conferência de Bretton Woods, em 1944, ela tinha o objetivo de fazer o quê? De fortalecer, né? De fortalecer as moedas, né? De equiparar, fazer uma equiparação das moedas que estavam extremamente desvalorizadas com as do mercado internacional, do mercado mundial. FMI e BIRD. Eu já falei que FMI é o Fundo Monetário Internacional e o BIRD é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.
Essas duas instituições, elas tinham como objetivo, e têm como objetivo, ajudar, tá, os países que estão passando por dificuldades econômicas. Tá? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, tanto o BIRD como o FMI, eles foram extremamente importantes para os países que saíram debilitados economicamente da guerra. Então vamos lá. FMI e BIRD, órgãos internacionais que auxiliam e reorientam a economia de países com dificuldades financeiras. O BIRD é Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. E o FMI, Fundo Monetário Internacional. Do lado direito aí da 336 tem aí o que é padrão ouro-dólar. Proposta do governo norte-americano que se comprometia em adquirir as reservas de ouro de qualquer país, trocando por dólares. Fato que ajudou a tornar o dólar moeda do mundo, utilizada em todas as transações comerciais internacionais. Percebam aí, não é questão de não gostar dos Estados Unidos, tá? É questão deles acharem que só a mãe deles foi capaz de fazer um filho esperto. Eles acham que eles são o que eles são, né? A esperteza, que eles não só queriam a hegemonia econômica mundial, mas eles querem ser reconhecidos como um país dotado de um cérebro, né, avantajado. É a famosa lei de Gerson, né? Gosta de levar vantagem em tudo. Em cima disso também surgiu o que nós chamamos de Plano Marshall. O que é o Plano Marshall, professor? Foi um programa de investimentos de recuperação econômica para os países europeus após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, quem que investia nesse Plano Marshall? Aí está a relação dos países Reino Unido, França, Itália, República Federativa da Alemanha, Países Baixos, Grécia, Austrália e assim sucessivamente. Com tudo isso pegando fogo em 1945, surge aí a expressão terceiro mundismo. Tá? Então assim, deixa eu falar um pouquinho do terceiro mundismo. Tinha um economista francês, né, pastor protestante chamado de Alfred Salve. Tá? Então ele cria essa expressão de terceiro mundo em comparação com o que ocorreu na Revolução Francesa, né, lá em 1789. Então, para esse economista francês, Alfred Salve, se o primeiro mundo eram os países ricos, o segundo mundo eram os países socialistas e o terceiro mundo eram os países pobres, subdesenvolvidos. Então, Salve acreditava que se os países pobres do terceiro mundo eles se unissem, eles poderiam afrontar economicamente os países de primeiro e segundo mundo, assim como ocorreu na Revolução Francesa com os pobres lá, com a burguesia se unindo ao proletariado e afrontando aí o clero e a nobreza. Que eu sempre coloco para vocês que é o único momento da história que a gente vê o pobre realmente, né? O pobre entre aspas, conseguir dar uma reviravolta, né? E obter êxito naquilo que se predispôs. Foi no momento da Revolução Francesa, porque fora isso, na história, é difícil a gente encontrar fatos verídicos que coloquem essa façanha, que demonstrem essa façanha. Tá? Então vamos lá. Página 336, o que é esse terceiro mundismo? Na conferência de Bandung, que é na Indonésia, né, em 1955, alguns países delimitaram uma política de não alinhamento com nenhuma das duas superpotências, tentando assim criar uma concepção ideológica e geopolítica paralela aos chamados primeiro e segundo mundo. Primeiro mundo, países capitalistas. Segundo mundo, países socialistas. Então, nessa conferência de Bandung, na Indonésia, os países pobres até pensaram que eles poderiam, né, na medida que se ajudassem mutuamente, né,
e não aderissem tanto à política econômica dos Estados Unidos capitalista e da União Soviética socialista, eles poderiam, né, manter-se uma economia estável. Ilusão, né? Então, esses países, na sua maioria, independente de ser socialista ou capitalista, eles queriam proporcionar ajuda mútua para si e para os países que eram considerados pobres, né, subdesenvolvidos. Então, professor, isso funcionou? Não funcionou, né? Tanto que hoje eles tiveram um soerguimento econômico, por assim dizer, em virtude da globalização, tá? Mas não que essa ajuda mútua entre eles foi uma coisa que deu certo, tá bom? Então vamos lá para 337. Fim da União das Repúblicas Sociais Soviéticas. Percebam, gente, que quando termina a União Soviética, não, mais uma vez eu vou enfatizar, termina a União Soviética, mas não termina o socialismo. O socialismo ele vai começar a fazer algumas agregações, alguns enxertos, mas ele não é exterminado, ele não é excluído. Tá claro? Então vamos lá. Desde meados da década de 70, a União Soviética apresentava grandes dificuldades econômicas. Na década seguinte, buscou superar essas dificuldades por meio de uma nova política social e econômica. Assim surgiram aquilo que nós mencionamos, glasnost e perestroika. Palavras russas que significam, respectivamente, transparência, glasnost, transparência, e perestroika, reestruturação. Tá? Perestroika e glasnost. Glasnost, transparência, perestroika, reestruturação. A gente continua daqui a pouquinho, eu vou renderizar vou converter o vídeo para poder colocar para vocês, que são 10h37 e a nossa aula começa às 10h40. Já já eu volto.